Era uma vez uma garotinha que vivia cercada por livros, e no que deu, ela se transformou num adulto apaixonado por leitura. Essa garotinha sou eu e hoje eu vou usar o exemplo da minha própria vida para falar como você pode incentivar crianças a se tornarem leitores. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que é muito caro para mim, que é o incentivo da leitura na infância. Esse canal aqui não é especializado em leitura na infância, né, em livros para crianças, nem nada disso, mas é uma coisa que eu penso muito. Eu ainda não tenho filhos, mas eu penso em tê-los e eu penso em como eu vou incentivar a leitura. E pensando nisso, nesses últimos dias, né, como a gente está entrando aí na Semana da Criança, né, dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida e também é dia das crianças, então eu quis fazer esses dois conteúdos dessa semana, o de hoje, quarta-feira, e o de domingo também serão especiais para incentivar a leitura na infância, adolescência, né? Quando a pessoa está começando a formar o seu caráter. Porque a gente pode sim incluir os livros na vida de um adulto, né? Só que incluir um hábito na vida de alguém que já tem a sua personalidade formada, que já tem as suas atribuições diárias, é um pouco mais difícil. Não é impossível, a gente pode o que a gente quer, mas se a gente quiser incentivar esse hábito na infância, eu acho sim que é um pouco mais fácil mostrar para a criança que o livro é algo comum, é algo que faz parte da vida, para que a criança, assim como eu, cresça pensando que livro é uma coisa lógica na vida de todo mundo lê, porque eu pensava assim quando eu era criança, até que eu descobri que não era bem assim, depois eu conto essa história para vocês. Mas eu acho muito mais fácil você colocar essa ideia na cabeça da pessoa quando ela é criança, do que depois instituir esse hábito quando ela já é adulto. Se você é um adulto que não teve incentivo na infância, não desanime, você pode sim incluir esse hábito, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Tudo que eu achar que convém eu vou deixar linkado nos cards e também aqui na descrição do vídeo, depois vai lá e dá uma olhada. Mas então hoje o assunto é o incentivo à leitura na infância. Se você gostou desse tema, já deixa o seu curtir aqui no vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, dá uma olhada no conteúdo que eu produzo. Como eu disse, não é um conteúdo específico para crianças, é um conteúdo para adultos. Eu falo sobre livros, como você pode ter percebido. Se você gostar, então, do meu conteúdo, se inscreva aqui no canal. Sua companhia é muito bem-vinda para mim aqui. Compartilhe os meus vídeos com as pessoas que você quer incentivar a ler, porque quando a gente espalha, né, eu costumo dizer a palavra da literatura, mais pessoas podem se apaixonar pelos livros, assim como nós aqui, assim como eu, assim como provavelmente você que está vendo esse vídeo. E deixe o seu comentário aqui embaixo sobre as coisas que eu for falando. E se você tiver dicas também para incentivar crianças a ler, pode deixar nos comentários aqui embaixo, que são muito bem-vindos. A proposta aqui desse vídeo é dar 4 passos baseados, como eu disse, na minha própria experiência, né, na minha infância, para que você incentive as crianças aí, seus filhos, sobrinhos, irmãos, seja lá que criança for, a ler. E o primeiro passo exemplo é tudo. Primeira coisa importante, se você quer incentivar uma criança a ler, você tem que ler. Você tem que deixar essa criança te ver lendo, sabe? A criança tem que olhar para você e querer te imitar, porque a criança imita as atitudes, imita as palavras dos adultos, né? No momento que a criança é pequenininha, você percebe que ela repete tudo que ela vê e que ela ouve. Então, se a criança te vir lendo, ela vai querer copiar aquilo ali, né? Ela vai querer ler também. Se você lê todo dia e o seu filho te vê lendo, você pode perceber que ele vai começar a pegar livrinho e folhear, fingir que tá lendo. Mas essa é uma das formas de dar o exemplo. Eu, particularmente, os meus pais, eles nunca foram assim de ler muito. Meu pai até lê, eu via ele lendo sim, mas não era tanto assim. Mas tem uma outra forma de dar exemplo, que aí sim é baseado na minha experiência pessoal. Você pode ler para as suas crianças. E é isso que o meu pai fazia comigo. Toda noite, eu sempre tive muitos livrinhos, desde que eu me entendo por gente, eu nem sei qual foi o primeiro livro que eu tive, qual foi o primeiro livro que eu li sozinha, porque desde sempre eu tive livros, e toda noite meu pai lia para mim.
Digo meu pai, minha mãe também sempre me incentivou, mas de outras formas. Minha mãe não tinha tanta paciência, assim, pra ficar lendo à noite pra mim. Mas meu pai sempre leu pra mim à noite, ou inventava historinhas às vezes. Na verdade, eles me incentivavam a gostar de histórias, seja qual o formato for. Só que sempre deixaram muito claro que existiam histórias escritas em livros. E eu acabei indo mais para esse lado, porque eu assistia muitos filminhos, todo final de semana a gente assistia filminho, toda noite ele lia pra mim, ou então ele inventava alguma história, como eu falei, eu pedia, tipo, pai, hoje eu quero uma história com gnomos e fadas, e aí ele inventava uma história pra mim. Então eu sempre liguei muito as histórias aos livros. Talvez pelo fato de ter, de fato, muitos livros. Eu tinha mais livros do que filmes, né? Filmes a gente alugava e tal, mas livros eu tinha no meu dia a dia. Então eu sempre liguei que história era uma coisa divertida, era um momento gostoso, que até agora, falando com vocês, eu me lembro com muito carinho dessa época. E eu liguei o lance de história ser trazida para nossa vida através dos livros, principalmente, porque eu tinha, assim, muitos livros e meu pai lia, assim, esses livrinhos pra mim. Então, assim, a forma de você dar exemplo não precisa ser só mostrando o que você lê. Eu acho que isso sim é muito importante, tanto porque se você quer incentivar uma criança a ler, você sabe dos benefícios da leitura, né? E se você não sabe dos benefícios da leitura, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo quais são esses benefícios. Então, como eu falei, vou deixar esses vídeos que eu for citando todos linkados, vai lá dar uma olhada. Então, se você não tem o hábito da leitura, primeiro, inclua o hábito da leitura na sua vida. E aí sim, incentive a sua criança a ler através do seu exemplo. Seja deixando ela te observar lendo, ou seja não, pode combinar as duas formas. Lendo para essa criança, incentivando essa criança a gostar de histórias e mostrando que histórias, a fonte primordial de histórias é o livro. Esse exemplo que eu acabei de falar, ele deve ser combinado com incentivo, porque exemplo é uma coisa, incentivo é outra coisa. Falando mais uma vez da minha experiência, que é a proposta do vídeo. Os meus pais nunca me negaram um livro. E isso não é porque eles não me falavam não. Porque eu lembro de muitas coisas que eu pedi e não ganhei. Então eu levava muito não, sim, e agradeço muito cada não que eu levei. Só que na questão de livros, eles nunca colocaram uma barreira pra mim. Às vezes não me davam na hora, porque não dava, não tinha dinheiro, não podia comprar o livro ali naquele momento que eu estava pedindo. Mas sempre depois de um tempo, ou quando saísse o salário, alguma coisa assim, eu ganhava aquele ou algum outro livrinho mais barato para substituir. A criança não tem muita noção assim quando ela é muito novinha, né? Se é exatamente o livrinho que ela pediu, a historinha que ela pediu, enfim. Mas se a sua criança te pede um livro, não fala não. Se você não puder comprar aquele livro naquele momento, explica que o livro vai chegar, entendeu? Mas não coloque nenhuma barreira para sua criança. Não tô falando aqui que todo mundo pode ficar comprando livro, eu sei que livro de criança é caro, mas existem opções. Existem opções mais baratas, até em loja assim, de artigos populares, loja de R$1,99, sabe? Tem livrinhos em supermercado, tem livrinhos, banca de jornal, quadrinho. Quadrinho é livro, gente, pelo menos pra mim. Serve como incentivo também na infância. Quem aí não leu quadrinhos na infância? A maioria dos leitores começou, inclusive, lendo quadrinhos, né? Então tem formas mais baratas, sim, de você dar um livrinho aí para sua criança. E tem formas gratuitas também. Eu vejo, muitas vezes, né, crianças em restaurantes, assim, para ficar quietinha, até filhos dos meus amigos mesmo, assistindo YouTube, né, no celular, pra ficar quietinho e tal. Não critico essa prática, inclusive acho super que tem canais super legais. Indico um canal muito legal aqui que se chama Historinhas da Vovó Rosa, vou deixar aqui linkado o canal dela. Mas não deixe só a criança assistir as coisas. A criança, ela para pegar o gosto pela leitura, ela tem que ter contato com os livros. E ela pode sim ter contato com os livros de forma digital. E existem alguns sites que incentivam a leitura na infância e são completamente gratuitos, ou em parte gratuitos, né? E você pode assinar se quiser, mas pode sim usar a parte gratuita do site. E eu vou te mostrar agora alguns exemplos disso. O primeiro que eu vou mostrar é a Amazon, né? Que todo mundo conhece e que disponibiliza alguns e-books gratuitos. Para encontrar os e-books infantis, né, que é o assunto aqui do vídeo, que estão gratuitos, você vai vir aqui no menu ao lado,
vai clicar em dispositivos Kindle e e-books, depois em todos os e-books. Aí aqui em cima, você clica em e-books gratuitos. Aí você vai na barra lateral aqui do lado e seleciona infantil. Aí pronto, é só você escolher qual e-book que você ou que a sua criança, quer. E para ler basta que você tenha um Kindle ou um aplicativo do Kindle, que pode ser instalado no seu celular, no tablet ou no computador. Outro site que muitos leitores já conhecem, mas que se você não conhece, vale a pena conhecer, é o Domínio Público, que disponibiliza muito material, livro e outros materiais de estudo mesmo gratuitamente. Esses materiais todos já estão em domínio público, como o próprio nome já diz. Eu vou deixar o link para essa página aqui disponível na descrição do vídeo. Mas se você quiser chegar lá sozinho, aprender a mexer no site, é só você entrar no site Domínio Público, aí você vai selecionar aqui texto, depois literatura infantil, e português, ou outra língua, que você ou sua criança leiam. Aí você vai em pesquisar e pronto. Aí é só você escolher o livro, clicar em baixar e ler. Agora eu vou mostrar aqui rapidamente alguns sites muito bacanas que tem muito conteúdo para criança. Os links vão estar todos aqui na descrição, tá? Passa lá e explora direitinho cada um deles que vai valer a pena. O primeiro é esse aqui, que é o Conteúdo Aberto. E se você nunca acessou, você vai precisar fazer um cadastro primeiro, mas é um cadastro bem fácil, ele vai pedir só os dados básicos mesmo. Aí para encontrar as historinhas, você vai aqui em Para Ler em Casa, escolhe a faixa etária que você quer e vai encontrar tanto livros digitais como também historinhas em vídeo e projetos de leitura mais voltados para educadores. Então é interessante para um site para educadores também. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é um exemplo de vídeo. E também a gente tem aqui um exemplo de livro. Outro site é o Espaço de Leitura. E logo que você abre, você já vai cair nessa tela aqui. Ele tem historinhas, jogos educativos e orientações para pais e professores. Um site que já é até bastante conhecido é o do projeto Leia para uma Criança do Banco Itaú. Ele faz campanhas para enviar livros gratuitos para a casa das crianças, mas sempre acaba muito rápido, Eu mesmo só consegui uma vez. Mas eles têm a parte digital também, que todo mundo pode ter acesso. Eu estou mostrando aqui pelo computador, mas esse site aqui fica melhor pelo celular, tá? Só pelo formato aqui da historinha já dá para ver. Então você pode acessar pelo computador, mas pelo celular ele fica melhor. Aí por fim eu vou mostrar um aplicativo de audiolivros, que é o Toca Livros. Ele tem para Android e iOS. E você vai instalar no celular, vai fazer um cadastro rapidinho e vai procurar pelos audiolivros gratuitos, porque tem a opção também de fazer uma assinatura paga. Aí vai ficar a sua escolha. Mas para achar os audiolivros gratuitos, você vai no menu aqui do lado, clica em categoria e escolhe a opção audiolivros grátis. Aí você vai ver que tem para criança e tem para adulto também. É só você escolher o que te interessa, clicar em ouvir agora, espera carregar e pronto. Eu dei esses exemplos aí, mas se você procurar no Google, na sua loja de aplicativos, você vai encontrar outras opções também para incentivar a criança a ler. Assim ela passa um tempo de qualidade também na internet, Como eu falei, nada de errado em assistir canais no YouTube, mas pode dividir o tempo da criança, entre canais de YouTube e um incentivo mais próximo, assim, à leitura. Eu acho que vai fazer muito bem a sua criança. É só você dar uma olhada por aí que você vai encontrar muita coisa legal na internet. Terceiro passo é dê livros de presente. Como eu falei com vocês, eu sempre tive muitos livrinhos.
tanto aqueles livrinhos pequenininhos da Disney que eu adorava, quanto também livros com a capinha meio acolchoada, sabe? Tinha um baúzinho assim com histórias da Disney também. A Disney foi muito presente sempre na minha vida. E eu amava aquilo ali, achava lindo, porque o livro bonito, né, ele encanta o adulto e encanta a criança também. Mas também livros simplesinhos, como eu falei anteriormente. Livros de banca, sabe? Livros de supermercado. A criança não tem tanto essa noção não tem, na verdade, a noção do valor da coisa, né? O valor para a criança é o valor real, né? É o valor de você dar aquele presente ali, ela se divertir com aquilo, ela se sentir amada, querida, acolhida. Quando a criança ganha um presente assim com carinho, eu acho que ela se sente assim. O adulto também se sente assim, na verdade, né? Então dê livros de presente, dê livros lindos se você puder, dê livros simples se for o que você pode dar, mas enfim, dê livros de presente. Se você vai no aniversário de uma criança, já tem muita gente que vai dar roupa, que vai dar brinquedo, então dê livros. Você, sabe, livros educativos, livros que vão fazer algum bem, que você acredita que vão fazer algum bem para aquela criança. Se você tem livros parados aí na sua estante, seja da sua infância, seja da sua juventude, né? Aqui falando os infantos juvenis também, não só para crianças pequenininhas, mas crianças maiorzinhas ali, 11, 12, 13 anos, crianças ali já entrando na adolescência. Você pode também tirar livros da sua estante que você não vai ler mais, ou que você acha que é um bom presente, e dar o seu próprio livro para as crianças ou para os adolescentes que você conhece, para o seu vizinho, para as crianças da sua família, enfim. Dê livros de presente, isso é muito importante. O contato da criança com o livro é o que aproxima ela da literatura, é o que mostra que aquilo ali é uma atividade comum, é uma coisa cotidiana que está incluída na vida dela. E você não vai incluir a leitura na vida de uma criança se ela não tiver contato com o objeto livro. Os livros digitais são muito bons, como eu mostrei anteriormente, vários sites e tal, mas é importante também que ela tenha o livro, para ela saber de onde vem aquelas historinhas ali, para ela ter contato com o objeto e aquilo fixar na mente dela como parte da vida. E agora eu deixei pro final uma dica de ouro que os meus pais fizeram comigo sem querer, porque eu já perguntei para eles e foi sem querer, mas que eu já vi especialistas falando sobre isso também, que é você colocar os livros, incluir os livros na vida das crianças como se fosse um brinquedo mesmo, né? Não adianta você dar livros para a criança e colocar aquilo ali como uma obrigação diária, como se fosse uma tarefa. Agora é a hora da tarefa, agora é a hora da leitura. A criança tem que entender que aquilo ali é diversão. Então os meus livros ficavam guardados junto com os meus brinquedos. E isso me fez crescer acreditando que ler era brincar. Então, lembra que eu falei no início do vídeo que quando eu descobri assim que as pessoas não gostavam de ler, eu fiquei chocada? Foi algo que marcou tão forte em mim que eu tava na primeira série, na época era a primeira série, eu devia ter uns 8 anos, 9, por aí. E aí a professora pediu pra gente ler um livro, que foi Os Barcos de Papel. Foi o primeiro livro que uma professora pediu pra eu ler, assim, pra fazer atividade em sala de aula. E na hora eu achei assim, gente, é tipo educação física, é brincar, sabe? Ela tá mandando a gente fazer uma tarefa que é brincar. E aí eu percebi que tava todo mundo achando ruim de ler aquele livro, sabe? De fazer essa atividade. E aí que eu me toquei, e como eu falei, isso ficou tão forte, marcado na minha memória, porque foi um choque, tipo, gente, ler é legal, sabe? E aí eu percebi que as pessoas não achavam que ler era legal. E eu coloco muito isso na conta de tudo isso que eu já falei, né? Do exemplo, do incentivo, de me dar livros de presente, mas principalmente de incluir esses livros como se eles fossem brincadeiras. Então, quando eu ia lá no meu baúzinho de brinquedo pegar as coisas para brincar, os livros estavam lá. Então eu podia escolher brincar, sei lá, de casinha, brincar de corda, mas eu podia também escolher brincar de ler livrinhos, de folhear os livrinhos antes de eu saber ler. Então isso fez muita diferença na minha vida e eu acho que pode fazer diferença na vida da criança que você quer incentivar a ler também. Inclua desde cedo os livros como uma atividade divertida, para que fixe na cabeça dessa criança que ler é brincar. De acordo com os estudiosos sobre a infância, é indicado que você leia para sua criança aí de até 3 anos pelo menos 15 minutos por dia.
todos os dias, e é importante trazer esse hábito como uma coisa divertida, uma coisa prazerosa, nunca como uma obrigação. Os estudiosos também dizem que é importante deixar a criança escolher, né? Você colocar ali qual historinha você quer que a gente leia hoje, dar as opções, deixar a criança fazer a sua própria escolha. E para as crianças que são um pouco mais agitadas, mais desatentas, funciona muito bem você ler aquele livro em voz alta, meio que fazendo um teatrinho mesmo, encenando aquele livro para ela, porque isso costuma prender a atenção da criança. Além disso, outras táticas que os especialistas recomendam é ter sempre livros em casa, né? Mas não só ter, você tem que usar os livros, obviamente. Reler sempre os livros que a criança pedir, sabe? Não ficar meio sem paciência com a criança. Se ela quer ler aquele livro ali dos 30 dias no mês, leia para ela os 30 dias no mês. Inventar historinhas também, e aí eu pensei, meu pai acertando mais uma vez, né? Comentar as leituras também com as crianças, você acaba de ler um livrinho com ela, pergunta o que ela entendeu, qual que é a opinião dela sobre isso, se ela gostou, né? Fazer um momento ali educativo mesmo com a criança. E na hora do passeio, visite livrarias e bibliotecas com as crianças. Tem aquelas livrarias que tem os espaços reservados para crianças, né? Que são espaços já feitos para chamar a atenção da criança. Proponha esse passeio à criança, né? Leve ela numa livraria, habitue ela a esse ambiente de todas as formas, não só tendo os livros em casa, mas também frequentando lugares que tem leitores, né? Que ela vai ter o exemplo de fora também, ela vai ver outras pessoas lendo também, ela vai ver aquele monte de livro. Inclua o livro na vida da sua criança de todas as formas que você puder sempre. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e saiam por aí incentivando muitas crianças a ler. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.